A verdade é que você não precisa ser fluente em inglês. Como não? Você tá louca, Ana? Eu quero ser diretor, eu quero sentar na cadeira de presidente, eu quero ter um C-level na minha empresa. Preciso ser fluente, sim. Não, você não precisa não. Pelo menos não do jeito que as pessoas foram acostumadas a entender fluência. E isso implica você dominar todas as estruturas gramaticais. Ter um vocabulário infinito. Saber escrever como se você fosse um escritor renomado. Saber ler como se você tivesse sido alfabetizado em inglês e uma pronúncia perfeita. Eu quero te dizer que você não precisa de tudo isso. E ter a consciência disso vai te tirar toda essa cobrança e pressão que são completamente desnecessárias e permitir fazer com que você foque naquilo que realmente precisa, sem perder a sua energia e o seu tempo decorando verbos e palavras que você nunca vai utilizar. Se você não me conhece, eu sou Ana Petrosino, eu produzo conteúdo diariamente nas minhas redes sociais e tem um objetivo para isso. Meu objetivo é fazer com que você fale inglês com confiança aí no seu trabalho. Depois de mais de 20 anos ensinando o público adulto, trabalhando no meio corporativo, ensinando inglês no mundo corporativo, com um monte de certificação internacional, experiência prática, sentando na cadeira de CEO de um grupo de 3 empresas, eu criei um método para fazer com que você ganhe tempo e eficiência na hora que você estuda inglês. E eu tenho hoje centenas de clientes que são executivos e eu fiz uma pesquisa com eles sobre verbos irregulares. Você que estuda inglês, você sabe que tem verbos regulares, como o nome surge, eles se comportam de maneira irregular, ou seja, eles não atendem à regra padrão de terminar lá com ed e tal, eles têm as suas formas próprias na hora que tem a flexão para o passado. Eu fiz a pesquisa buscando entender quais eram os verbos com maior frequência, ou seja, quais os verbos eram mais utilizados no contexto corporativo junto a esses clientes. E aí, surpreendentemente, nós chegamos a uma lista inicial de 50 verbos. Eu quero te falar que desses 50, chuta aqui, escreve no vídeo, antes de eu te falar a resposta, quantos eram verbos irregulares desses 50. Escreve pra mim. Coloca 1%, 2%, 20%, 50%, 30%. Coloca um número aqui para eu poder ver o quantitativo e você ver e eu ver o termômetro da minha pesquisa, só para você ter uma ideia. Mas, surpreendentemente, 17% desses 50 verbos eram verbos irregulares. Ou seja, eu tinha 42 verbos regulares que têm terminação em ed e eu tinha 8 verbos que os meus clientes mais utilizavam para escrever e-mail, para falar, para justificar, para atender uma ligação, para reportar para o chefe, para fazer uma negociação, para entrar numa reunião, para fazer uma apresentação. Esses clientes só precisavam desses 8. Agora uma pergunta de coração para coração. Quanto tempo você já perdeu na sua vida decorando verbos irregulares que você nunca vai usar no seu trabalho? Esse é o tipo de coisa que te leva a entender a fluência exatamente como eu falei, de maneira errada. O que uma empresa está esperando de você todo dia, quando você coloca no LinkedIn que seu inglês é fluente, não é o domínio perfeito e completo da língua inglesa, mas que você consiga executar muito bem a sua função. Até mesmo testes como TOEIC ou IELTS, eles não têm a capacidade de testar a dominância perfeita do idioma. Eles te colocam em situações específicas que podem variar e aí analisam a sua interpretação e a sua relação, com o idioma em alguns contextos profissionais e gerais, às vezes. Agora, frankly speaking, o que uma empresa espera de você quando coloca exigência de inglês está relacionado às suas habilidades e às suas atividades. Um diretor, um C-level, precisa sim fazer atividades em inglês. Que são, por exemplo, participar de uma reunião, conduzir uma reunião em inglês, apresentar, participar de apresentações, contribuir nessas apresentações, conseguir participar de eventos corporativos como auditorias, visitas, jantares, almoços em inglês, discutir ponto técnico, tomar decisão, dar diretrizes em inglês, fazer gestão da sua equipe global, dar feedback em inglês e por aí vai.
eu quero te falar o seguinte, tem uma maneira muito mais fácil, muito mais simples de você dominar isso, assim, ó, muito mais rápido. Mas antes de eu te mostrar, eu quero que você curta esse vídeo, se inscreve no canal para você garantir que você vai ser avisado todas as vezes que conteúdos novos estiverem disponíveis. Eu quero te falar o seguinte, o que você precisa dominar são três habilidades, competências chaves que estão dentro do meu método, do IAC. E elas são fazer uma boa reunião em inglês, apresentar muito bem em inglês, socializar em inglês. Eu quero te fazer o seguinte, eu sempre trabalho com fatos e dados. Num estudo recente da Harvard Business Review de 2018, nós temos o resultado de que CEOs, eles ficam 72% do seu tempo em reunião. Por isso que eu te falo, dominar essas 3 habilidades pode ser muito simples e seguindo um método apropriado vai fazer com que você fale inglês mais rápido. Agora eu vou te mostrar, claro, um exemplo curto de um início de uma reunião em inglês e os pontos que você vai precisar alterar e aplicar na sua reunião de daqui a pouco, se você tiver que fazer ela. Good morning, everyone. Thanks for being here to talk about our budget. As we get closer to 2024, it is really important that we manage our production costs well to keep our profits healthy. Ryan, can you start by telling us about the budget for next year? Sure, Anna. I've made a budget for 2024 and looked ahead to 2025. We are worried about our production costs because things like materials and labor are getting more expensive. So, for 2024, we think our production costs will go up by 10%. If we use this budget, our profit margin in 2024 will be 8.5%, down from 10% now. But keep in mind this prediction is being careful. If our sales team does better than we expect, it could help our profit margin. Ryan, have we found any ways to save money on these higher costs? Yes, Anna, we found a few ideas. One is making our supply chain work better to save on transportation cost. We are also looking at using less energy in production and making our manufacturing process smoother. If we can do these things well, we might be able to lower costs by 3 to 5% next year. E como você pode ter visto na reunião que eu te mostrei aqui, um pedacinho, você vai abrir a reunião dando boas-vindas, né? Good morning, good afternoon, good evening. Thanks for being here today. Agora, a parte mais importante do que eu vou te falar é você falar o porquê que as pessoas estão ali, o que elas vão ganhar. Então ali, tem um what's in it for them, que é o que eu chamo de o que eles ganham com isso. Thanks for being here today to talk about our budget. A gente não vai falar sobre flor, sobre fruta, a gente vai falar sobre budget, sobre orçamento. E além de falar sobre orçamento, legal que a gente vai falar sobre budget, mas tem um outro assunto que é mais importante do que o orçamento, do que budget. Nós temos um objetivo nessa reunião: manage our production costs well to keep our profits healthy. No final do dia, eu quero lucro. Como que a gente vai fazer o que a gente precisa para ter lucro? Profit. Profit é lucro. Eu estou olhando profitability. Então, todo mundo sabe que tem 2 pontos que a gente vai focar nessa reunião. O primeiro é budget e o segundo é profitability, que é a lucratividade. Agora, veja só. A próxima frase que eu falo... Ryan, can you start by telling us about the budget for next year? Essa frase que você acabou de me ver falando, na verdade, ela nada mais é do que estou transitando para a parte principal da reunião, convidando a contribuição de um outro participante, que nesse caso é o Ryan. Então, como que eu fiz isso? Eu utilizei a estrutura. Can you start by telling us about the budget for next year? Vamos lá, então. Começa falando, por favor, sobre o orçamento do próximo ano. Agora veja, a parte mais importante de você saber é o seguinte: depois que você fala o about, can you start by telling us about? É você que vai definir qual que é o sabor disso. Exemplo, se o nome da pessoa que você for chamar for Luca, você vai falar, Luca, can you start by telling us about? E daí você pode colocar qualquer outra coisa relacionada à sua área. Exemplo, can you start by telling us about the delinquency rate? Taxa de inadimplência. Can you start by telling us about cost cuts? Corte de custo. Can you start by telling us about the collective bargaining agreement? Você pode começar a falar com a gente, falar sobre dissídio.
Todos os termos técnicos, eles te cercam o tempo todo. Com essa estrutura, você consegue abrir uma reunião e transicionar, passar da parte inicial para a parte do meio. E essa parte do meio, você também pode convidar outras pessoas a falarem. Veja como é muito mais simples. E depois a reunião, ela continua com mais detalhes, com muito mais informações relacionadas a todos os indicadores, o budget, o orçamento, como é que vai ficar a margem e assim segue. Eu vou fazer um outro vídeo depois contando um pouco mais sobre isso. Agora, falando de novo de coração para coração, tudo que eu te mostrei aqui, mesmo que seu inglês seja básico, você consegue aplicar e replicar amanhã, respeitando essa estrutura, falando simples. Meu pedido para você, aplica, volta nos comentários, me diga como foi. Eu tenho certeza, 100% de certeza que é muito mais fácil você aprender e você reter conhecimento em inglês dessa forma. Você está desenvolvendo o inglês e exatamente como você também está desenvolvendo a sua capacidade, por exemplo, ter uma reunião mais produtiva. Isso aqui é só uma pequena amostra do que está por vir. Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição desse vídeo para você dar o próximo passo e continuar nesse caminho. E logo, logo, falar inglês com muito, mas muito mais confiança e muito mais rápido no seu trabalho. I'll see you in my next video.